Mamie Phipps Clark, a primeira mulher negra a obter um doutorado em psicologia na Universidade de Columbia. Em 1940 fez um estudo muito interessante sobre a segregação racial. Neste período existiam diversos lugares, inclusive escolas, as quais pessoas negras não podiam frequentar. Buscando então mostrar como tal separação era negativa, ela fez um teste com 253 bebês e crianças entre 3 e 7 anos, as quais deveriam escolher entre uma boneca branca e uma negra. O detalhe é que as bonecas negras precisavam ser pintadas de marrom, pois não haviam brinquedos que retratassem bebês afro-americanos na época. Dentre as perguntas feitas às crianças estavam: me dê a boneca que você mais gosta de brincar. Me dê a boneca que é uma boneca legal. Me dê a boneca que é feia. Me dê a boneca que tem uma cor legal. Os resultados foram chocantes, pois mostraram que na maioria das vezes, a boneca de cor preta era associada a algo negativo, mesmo pelas crianças de cor preta. O racismo tem este caráter prejudicial, que classifica os seres humanos em classes superiores e inferiores, separando-os em grupos diferentes. E infelizmente, mesmo no contexto cristão, o racismo esteve presente desde os primórdios. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele cita um triste episódio envolvendo um importante líder da igreja cristã da época. A partir do verso 11 do capítulo 2 lemos: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O texto mostra Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro, o qual havia sido usado por Deus para levar a mensagem aos gentios, mas ainda tinha atitudes preconceituosas em relação a eles. O texto de hoje descreve que quando Pedro veio para Antioquia, a igreja local de Paulo, ele se recusou a se associar com os cristãos gentios quando certos crentes judeus de Jerusalém chegaram. A razão é que inicialmente eles estavam comendo com os gentios. Os gentios eram indivíduos que não tinham descendência judaica e por causa disso eram considerados como que inferiores por muitos judeus. Porém, a cena muda quando alguns judeus chegaram no local onde Pedro e Paulo estavam comendo com os gentios. Pedro, com medo de ser mal visto pelos seus compatriotas judeus, se afastou dos gentios, fingindo que não era próximo deles. Seu comportamento foi tão negativo a ponto de influenciar a outros a agirem da mesma forma, como no caso de Barnabé. Paulo não se conteve e repreendeu Pedro por destratar um cristão só porque era de uma raça diferente. O mesmo Pedro que foi perdoado por Jesus e transformado pela sua graça havia se esquecido por um momento do amor inclusivo de Jesus, o qual não faz distinção entre raça, cor ou classe social. Todos são importantes para ele, e da mesma forma, deveriam ser importantes para seus seguidores.